Olá, que alegria ter a sua companhia aqui de novo no canal Nisto Cremos. Antes da gente mergulhar de cabeça no estudo de hoje, vamos fazer o que é mais importante: pedir a direção de Deus. Pai Celestial, teu nome é santo. Pedimos agora que o teu Espírito nos guie, que abra nossa mente enquanto estudamos a tua palavra. Que a verdade que a gente encontrar aqui transforme a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Bom, estamos seguindo firmes na nossa jornada pela série O Grande Conflito, essa saga incrível entre Cristo e Satanás que está chegando no seu grande final. E hoje a gente vai desvendar o capítulo 17, a esperança que infunde alegria. Se prepara, porque a gente vai explorar a promessa mais gloriosa de toda a Bíblia e ver como a história confirma tudo de um jeito impressionante. Olha, o capítulo já começa com uma das verdades mais sérias e ao mesmo tempo mais fantásticas de toda a Bíblia: a segunda vinda de Cristo. E é muito importante a gente entender de cara o seguinte: isso não é um assunto secundário, uma nota de rodapé, não, de jeito nenhum. Essa é a nota principal, o grande tema das Escrituras, o clímax de toda a história da salvação. É aquela promessa que está pulsando desde o Gênesis e que ecoa nessas últimas palavras do Apocalipse. É a esperança de que aquele que disse "Eu sou a ressurreição e a vida" vai voltar para buscar os seus. Para a gente entender a força disso, vamos fazer uma pequena viagem no tempo? Pensa lá no comecinho de tudo. Desde aquele momento terrível em que Adão e Eva tiveram que deixar o Éden, com o coração em pedaços, uma promessa serviu de sustento para eles. E de geração em geração, todos os que tiveram fé esperaram pela vinda do prometido. Aquele que viria para, de uma vez por todas, quebrar o poder do inimigo e trazer de volta o paraíso que foi perdido. Então percebe? Essa esperança não é uma invenção nova. Ela é como um fio de ouro que costura toda a história da nossa redenção. E essa esperança se tornou uma chama que nunca se apagou. Foi passada adiante como uma tocha sagrada ao longo dos séculos. O patriarca Enoque, aquele homem que andou tão perto de Deus que foi levado para o céu, ele teve a chance de ver lá de longe a vinda do libertador. E ele declarou: "Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos." Pensa só nisso. Desde o comecinho da humanidade, os fiéis já olhavam para o futuro, aguardando esse dia glorioso. E agora, ouve só essa declaração de fé do patriarca Jó. No meio de um sofrimento que a gente nem consegue imaginar. Ele grita, com toda a convicção: "Eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Ainda em minha carne verei a Deus." Isso aqui não é uma esperança vaga, sabe? Uma coisa abstrata. Não, é a certeza de um reencontro real, físico, cara a cara com o nosso Salvador. Que coisa fantástica! Isaías profetizou sobre o dia em que a morte seria destruída para sempre. Os apóstolos, olhando para o céu, ouviram dos anjos: "Esse Jesus há de vir do mesmo jeito que vocês o viram subir." E os grandes reformadores, enfrentando perseguição, fogueira, eles se agarravam nessa promessa como a maior esperança da igreja. Sente a urgência na voz de Martinho Lutero quando ele diz: "Convenço-me em verdade de que o dia do juízo não está para além de 300 anos. Deus não quer, não pode suportar por muito tempo mais este ímpio mundo." E para a gente ter uma ideia do peso desse sentimento na vida deles, escuta só o que o puritano Richard Baxter escreveu. "Os pensamentos que se relacionam com a vinda do Senhor são dulcíssimos e muito gozosos para mim." Gente, isso aqui não era só uma teoria teológica, uma ideia bonita. Para homens como Wycliffe, Lutero, Calvino, que arriscaram literalmente tudo, essa era a bem-aventurada esperança. Era o que os mantinha de pé diante da forca, da fogueira, era a certeza inabalável da vitória final de Cristo. E não era só ele. João Calvino reforça esse sentimento, falando de um desejo profundo, uma fome. Devemos ter fome de Cristo, até a aurora daquele grande dia em que o nosso Senhor amplamente manifestará a glória do seu reino. É mais que esperar, é ter fome, ter sede de ver a glória do nosso Rei manifestada. Muito bem. Agora a nossa análise dá uma virada bem interessante, porque a Bíblia não se limita a prometer a volta de Cristo. Ela também nos dá sinais específicos, para a gente saber quando esse dia está próximo. O próprio Jesus falou, lá em Lucas: "Haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas." Então, a partir daqui, aquela promessa antiga se transforma em história que a gente pode ver em eventos que abalaram o mundo. O primeiro desses grandes sinais proféticos foi uma catástrofe, o terremoto de Lisboa, em 1º de novembro de 1755. O livro descreve como o terremoto mais terrível de que se tem notícia. A escala foi uma coisa difícil até de imaginar. Atingiu uma área de milhões de quilômetros quadrados, abalando a Europa, a África e até a América. Lá em Lisboa, que foi o epicentro, a terra tremeu com um barulho de trovão vindo debaixo do chão e em questão de minutos a cidade inteira começou a vir abaixo.
Olha bem para esse número, 60 mil. Tenta absorver o que isso significa. Em apenas 6 minutos, 60 mil vidas foram interrompidas. A destruição foi repentina, foi total, foi avassaladora. Prédios, igrejas, casas, tudo desabou como se fosse um castelo de cartas. E como se não bastasse, um incêndio gigantesco veio depois e consumiu o que tinha sobrado por 3 dias. Os relatos dizem que o terror era tão grande que as pessoas nem conseguiam chorar. Agora, tem um detalhe dessa tragédia que é de arrepiar. A história registra que o mar primeiro recuou, deixando o fundo do porto à mostra. E, de repente, ele voltou com uma onda monstruosa, com mais de 12 metros de altura. Um cais novinho, feito de mármore, que tinha custado uma fortuna, virou uma armadilha. Uma multidão correu para lá, achando que seria o lugar mais seguro, mas a estrutura simplesmente afundou no abismo, levando todo mundo junto. E nenhum dos corpos jamais foi encontrado. Ali se cumpria a profecia de Apocalipse 6. Houve um grande tremor de terra. 25 anos depois, veio o sinal seguinte exatamente como estava previsto. No dia 19 de maio de 1780, um evento super misterioso que até hoje a ciência não consegue explicar direito, aconteceu nos céus da Nova Inglaterra, lá nos Estados Unidos. A profecia de Marcos 13, versículo 24, dizia: "Naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá." A tal grande aflição, os 1260 anos de perseguição, tinha acabado. E, pontualmente, o céu deu seu recado. Quem viveu aquilo descreveu um cenário de filme. A escuridão começou de manhã e foi aumentando tanto que ao meio-dia estava tão escuro que precisaram acender velas dentro de casa. Imagina, velas ao meio-dia. Os animais, totalmente confusos, se recolheram como se a noite tivesse chegado. O pânico tomou conta de todo mundo. Muita gente achou que era o dia do juízo final. E naquela noite, mesmo sendo lua cheia, a escuridão continuou por horas. Quando a lua finalmente apareceu, ela estava vermelha como sangue. Era o cumprimento literal da profecia de Joel. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E é aqui que a nossa história chega num ponto de trágica ironia. No exato momento em que o céu e a terra estavam literalmente gritando que a profecia se cumpria, a igreja, em sua maioria, estava dormindo, espiritualmente adormecida. Aquele fervor, aquela paixão pela volta de Cristo que queimava no peito dos reformadores tinha virado uma brasa fraquinha, quase apagada. A atenção de todo mundo estava voltada para as coisas deste mundo. Esse quadro aqui mostra um padrão que infelizmente se repete na história. Da mesma forma que os líderes religiosos lá em Jerusalém estavam cegos para a primeira vinda de Cristo, obcecados com orgulho, com rituais, com poder, muitas igrejas da era moderna caíram no mesmo perigo. O mundanismo, a busca por conforto e riqueza, e principalmente deixar de lado o estudo das profecias, tudo isso criou uma perigosa cegueira espiritual. A história estava tragicamente se repetindo. A condição dessa igreja é descrita com uma precisão cirúrgica nessa advertência à igreja de Sardes. Tens nome de que vives e estás morto. Puxa, que frase dura, né? É um retrato de uma religião de fachada, de rituais vazios, sem a vida e o poder de Deus. E o aviso é muito sério. Se não vigiares, virei a ti como um ladrão. Esse formalismo, essa mistura da igreja com o mundo em busca de poder, está acontecendo de novo hoje. A gente vê os mesmos perigos, um ecumenismo que muitas vezes dilui a verdade e a busca por apoio do governo para impor leis religiosas com a desculpa de salvar a sociedade. Isso tudo nos traz da análise da história direto para a urgência do nosso momento. Diante de profecias cumpridas, de alertas tão claros, a palavra de Deus nos faz um chamado para despertar, para sair dessa letargia. O fim da história vai ser parecido com o começo da igreja primitiva. A profecia avisa sobre um tempo de perseguição para o povo remanescente, aqueles que, como diz Apocalipse, guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, o ponto central de tudo isso é este aqui. Se os grandes sinais nos céus e na terra já aconteceram, se a história confirma a profecia e se o padrão de apostasia serve como um grande alerta, a pergunta que ecoa através do tempo se torna profundamente pessoal. A questão não é mais sobre eles, lá no passado. A questão é sobre nós, hoje. A gente está vigiando? Ou será que estamos como aquela igreja adormecida, distraídos demais com as coisas da vida, sem perceber a importância do tempo em que vivemos? As profecias finais estão se cumprindo debaixo dos nossos narizes. Não dá mais para ficar em cima do muro, não dá mais para deixar para amanhã. A hora de tomar uma decisão firme é agora. A Bíblia, então, nos mostra um caminho bem claro.
O primeiro passo é despertar. É reconhecer a nossa situação e sacudir a poeira, sair desse sono espiritual. O segundo é converter-se. Como disse o profeta, é rasgar o coração e não as vestes. É uma busca sincera, de verdade por Deus. E o terceiro passo é preparar-se. A instrução de Jesus é direta: vigiar e orar, para que a gente tenha condições de ficar de pé diante dele quando ele voltar. E assim, a gente chega ao apelo final desta análise. Os eventos que a gente estudou hoje não são só curiosidades históricas, são marcos, são placas de sinalização que Deus colocou no tempo para nos alertar. O grande conflito está chegando ao seu clímax. E por isso, o apelo é direto, é pessoal. Decida hoje aceitar a Jesus como seu único Senhor e Salvador. Se comprometa a fazer um estudo sério, profundo da Bíblia. O tempo está terminando. A hora da decisão é agora. De coração, muito obrigado por ter nos acompanhado nessa análise. A minha oração é que essa esperança maravilhosa da volta de Jesus ilumine cada passo do seu caminho. E não vai perder o nosso próximo encontro, hein? A gente vai analisar o capítulo 18, uma profecia muito significativa. E já vai se preparando porque assim que a gente terminar esta série, vamos começar um estudo profundo, versículo por versículo, dos livros de Daniel e Apocalipse. Vai ser aqui mesmo, no canal Nisto Cremos. Até lá, que Deus te abençoe muito. Nisto Cremos Channel, canal de esperança. Um canal comprometido com a verdade bíblica profética e o estudo das Escrituras nos últimos dias da história humana.